Apocalipse capítulo 3 e o versículo 14. A partir do versículo 14. Amém? Vamos lá? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, que você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, eu estou prestes a vomitar você da minha boca. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Aquele que vencer, darei o direito de se assentar comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos por esse domingo, por essa oportunidade que temos de começar a nossa semana diante da tua presença. Que possamos, Senhor, nessa manhã mergulhar na tua palavra, aprender com a tua palavra, meditar na tua palavra e tirar dela, Senhor, lições que poderão mudar a nossa vida. Oramos e pedimos a ti, Senhor, uma manhã de cura, uma manhã de salvação, uma manhã de transformação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa palavra que nós lemos, esse texto que nós lemos, faz parte de uma coletânea de cartas enviadas às igrejas da Ásia. E eu deixo até um convite para você, se você quiser fazer um estudo. Às vezes a gente tem dúvida: poxa, eu gostaria de fazer um estudo bíblico, eu gostaria de estudar um pouco da palavra e não tem muita noção do que estudar. Faça a leitura das cartas às igrejas da Ásia, as cartas de Jesus às igrejas, a partir de Apocalipse 2. São cartas direcionadas a 7 igrejas. Deixa eu ver se eu decorei: Éfeso, Esmirna, Sardes, Laodiceia, Filadélfia, tá faltando mais uma, Pérgamo. Quem é bom de Bíblia aí? É isso, né, gente? Vamos lá, Tiatira, agora foi. São 7 cartas que Jesus envia a essas igrejas com elogios, críticas, palavras de correção, e que ele envia ao anjo da igreja. E nós estamos lendo aqui, nós estamos meditando na carta de Jesus à igreja de Laodiceia. Laodiceia ficava na região da Frígia, que hoje, atualmente, é o que nós conhecemos como Turquia. Essa igreja, essa região, era uma região muito forte economicamente. Uma cidade extremamente rica, influenciada por podemos dizer, uma indústria têxtil. Se você pesquisar, você vai ver que eles produziam roupas, produziam casacos, enfim, roupas de lã, e eram muito fortes nessa produção. Então era uma região muito rica, muito próspera, muito abençoada. E eles também tinham um centro médico muito conhecido. Eles produziam, naquela época, um colírio para os olhos, e era conhecido em todo o Império Romano. Então era uma região muito conhecida, muito rica, muito próspera, e de fato tinha ali todas as condições para que essa região realmente fosse algo maravilhoso. Você pode comparar com a nossa região aqui de Itajaí, Balneário, uma região muito próspera, que muita gente quer vir para cá trabalhar, se desenvolver, porque realmente é uma região muito rica. Para você ter uma ideia, era uma região autossuficiente a ponto de, em 60 depois de Cristo, eles terem tido um terremoto na cidade, e eles negaram a ajuda de Roma para reconstruir a cidade, porque eles
se garantiam na reconstrução de tanto dinheiro, tantas riquezas, tantos recursos que eles tinham. Então realmente era uma região muito próspera, uma região muito desenvolvida. E além disso, para que você possa entender todo o sentido da mensagem, eles tinham um sistema, um aqueduto que dava na cidade, e esse aqueduto passava, diferente das cidades vizinhas, quando a água chegava para eles, essa água chegava morna e mineralizada, então muitas vezes era uma água ruim de beber, uma água de difícil aceitação. Então esse é o contexto histórico, geográfico, econômico da cidade, para que nós possamos analisar. E eu quero, se você tiver com a sua Bíblia, eu quero pedir que você deixe ela aberta, porque nós vamos ler e meditar versículo por versículo. Porque essas cartas, por isso que eu falo para você que é interessante você estudar, elas têm conteúdos muito especiais que nós podemos trazer para a nossa realidade, e essa carta da igreja de Laodiceia é uma delas. Então o primeiro versículo ele começa assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: eis o que diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. E o primeiro ponto que eu quero meditar com você, refletir com você, é que Deus é soberano. O que é ser soberano? Ser soberano é você ter total domínio sobre uma situação, sobre tal território, sobre qualquer que seja a situação, é você ser soberano. Um país tem a sua soberania garantida porque tem os seus sistemas de defesa, tem o seu controle do seu território. Você na sua casa, você é soberano dentro da sua casa, você comanda aquele território, você toma as decisões, você é quem manda naquele lugar. Só que aqui nessa carta, Deus está falando com uma igreja e Deus está querendo deixar um recado claramente para aquela igreja. Então imagine que Deus está enviando uma carta e Deus ele precisa, como é que eu vou dizer para você? Precisa não, mas Deus está dando a gente tem um costume aqui pelo menos eu escuto bastante, quando você chega e dá um carteiraço. Alguém sabe o que é um carteiraço? Carteiraço é você chegar e falar assim: sabe quem que eu sou? Sabe quem que eu sou filho? Isso é um carteiraço. Usando a nossa linguagem, bem informal, é um carteiraço. Olha, eu sou o Amém, eu sou a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Quem é esse? É o que nós acabamos de cantar aqui, Jesus, nome sobre todo nome. Ele é soberano sobre a terra, sobre o céu, sobre a minha e sobre a sua vida, amém? Deus é soberano sobre a sua vida. Então a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que Deus é soberano. E quando nós aprendemos dentro da nossa vida, colocar Deus nesse lugar de soberania, nós vivemos uma vida abundante com Jesus. Quando eu coloco o Senhor como soberano, como o primeiro lugar da minha vida, a minha vida se torna muito diferente. E eu não estou aqui falando sobre igreja, eu não estou aqui falando sobre religião, eu estou aqui falando sobre vida com Deus. A nossa vida com Deus, ela precisa ser soberana dentro da nossa vida, precisa ser prioridade. E a primeira pergunta, a primeira reflexão que eu quero fazer aqui com você, deixar para você pensar, é justamente essa: qual tem sido o ponto de prioridade de Deus dentro da sua vida? Será que de fato Deus tem sido soberano sobre você? Será que de fato Deus tem sido soberano sobre a sua família? Será que de fato Deus tem sido soberano sobre as tuas negociações, sobre os teus negócios, as coisas que você faz, sobre o seu dinheiro? Nós cantamos agora há pouco sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre tudo isso, e glória a Deus por isso, mas para que isso aconteça, Deus precisa ser soberano na nossa vida. Você está entendendo o que eu estou falando? Amém? Então esse é o primeiro ponto: Deus é soberano e nós precisamos colocar esse lugar ao Senhor, dar esse lugar ao Senhor. O segundo ponto para a nossa meditação hoje é no versículo seguinte, que diz: conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente.
Assim, porque é morno, nem frio e nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. A primeira coisa que eu quero separar com você é a primeira parte do versículo onde Jesus diz: eu conheço as suas obras. E a primeira coisa que eu quero meditar com você é dizer para você que Deus te conhece. Deus te conhece mais do que você mesmo acha que você se conhece. Lá em Jeremias vai dizer que antes de ser formado no ventre, você sabe o que é isso? Antes de formar no ventre, Deus já conhece. Deus te conhece e Deus conhece as suas obras. Só que essa igreja, esse povo, ele tem uma particularidade e é uma crítica. Você não é frio e nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Lembra que eu falei para você sobre o sistema, o aqueduto da cidade? A água que chegava na cidade era uma água difícil de beber, porque era uma água morna. Nós estamos passando aí por algumas semanas de um verão muito intenso ainda, um calor muito intenso, e eu creio que todos aqui concordam que não tem nada melhor do que nesse calor você tomar uma água gelada, como essa aqui está bem gelada. Você já experimentou no verão, no calor, 35 graus, sensação de 52, tomar uma água morna? Parece que ela desce queimando, assim, parece que desce ardendo, porque é intragável, é ruim. E Jesus está falando isso aqui para eles: olha, vocês não são quentes, vocês não são frios, vocês são mornos. É intragável, é horrível. Essa é a mensagem, uma mensagem dura que Jesus está falando com eles. Olha, vocês precisam ser uma coisa. Ele fala, se vocês fossem uma coisa ou outra, eu ainda acharia melhor. Porque uma água quente, ela pode limpar, ela pode curar. Uma água fria, bem gelada, ela pode refrescar. Agora uma água morna. E o tema dessa mensagem é: morno nunca mais. Vamos falar todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. Morno nunca mais. A nossa vida com Deus, ela não pode viver nesse morninho, sabe? Nós precisamos de intensidade. Por que o morno não funciona? Você já ouviu falar na questão da mediocridade? O que é você ser medíocre? Não é você ser horrível, é você ficar na média. Mediocridade, você está na média. Sabe aquele aluno que passou de ano na média? Passou de ano, mas assim, passou na média. Eu venho na igreja domingo, bati o meu ponto. Senhor, hoje eu fui na igreja. Aí vivo a minha vida normal, venho na igreja, bato o meu ponto de crente, vivo nessa média. E hoje, escute o que eu estou falando, Deus te chama hoje para uma vida de relacionamento com Ele, com intensidade. Você tem coisas lindas para viver com o Senhor, você tem coisas maravilhosas para viver com Ele, uma vida abundante com Jesus, mas se você viver uma vida morna, você não vai conseguir chegar nesse nível. Tem alguns pontos que fazem com que essa igreja, essas pessoas vivam esse modo de vida também. Como eu falei para você, é uma cidade muito rica, uma cidade onde as pessoas têm alto poder aquisitivo, uma cidade autossuficiente. Eles tinham uma indústria têxtil, eles tinham, como eu falei para você, um centro médico conhecido, e isso por vezes faz com que nós nos afastemos de Deus. Já ouviu aquela famosa história do irmão que orava para Deus mandar um carro, para não pegar mais chuva, para vir na igreja? Aí Deus foi lá e deu o carro, e o irmão nunca mais veio na igreja. Porque a facilidade começou a trazer uma conformidade. E a vida com Deus precisa de inconformidade. Não vos conformeis com esse mundo, você tem que ser inconformado. Eu de vez em quando eu fico inconformado comigo, por coisas que eu faço, por talvez não me dedicar como eu deveria me dedicar ao Senhor, à leitura da palavra, porque essa é a vida do cristão, é uma vida de inconformidade. Eu não me conformo comigo.
com a minha falha, quando eu acabo de cometer uma falha, quando eu acabo de falhar com a minha família, quando eu acabo de fazer algo que eu não deveria fazer, eu fico inconformado comigo. É isso. A conformidade, o conforto é terrível, meu irmão. Esses dias eu vi uma frase e eu achei fantástico. O pior vício que um homem e uma mulher pode ter é o conforto. Sabe por que é o conforto? Porque quando você está desconfortável, tu está correndo atrás. Está correndo atrás. Está precisando de alguma coisa, tu vai correndo atrás. Só que quando chega o conforto, gente, todo mundo fala que para criar um hábito, você precisa de pelo menos 21 dias seguidos para criar um hábito, né? Eu hoje, se eu for para o Hotel Fazenda, em 30 minutos eu já criei um hábito. Não precisa de 21 dias, é 30 minutos. Comida na mesa, piscina, roupa de cama lavada. Em 30 minutos eu já estou habitado naquele lugar. O conforto é viciante. E o conforto, se você não cuidar, gera conformidade. E essa conformidade, se você não cuidar, faz de você uma pessoa morna. Porque está tão gostoso, está tão bom. Ai, Jesus, está tão quentinho aqui. Sabe quando chega o inverno? O verão é complicado, mas o inverno é difícil também, sabe? Aí você acorda no domingo para vir para a igreja e está batendo aquela chuvinha na tua janela. Aí tu está lá com o teu cobertorzinho, tá tão gostoso, está tão confortável. Sabe, eu sempre que eu vejo meu filho dormindo, eu fico assim, parece que o sono dele é muito melhor do que o meu. Porque ele dorme com uma vontade, está jogado naquele... É tão confortável. Deixa eu falar algo para você. Na vida com Deus você vai passar alguns desconfortos. Alguns desconfortos. Jesus já disse, no mundo vocês terão aflições. Não é confortável. E essa é uma palavra, talvez para confrontar um pouco você, de sair um pouco desse lugar. Sair um pouco desse, tá confortável demais. Precisa tomar uma atitude, precisa se mexer. Talvez Deus está falando com você há tempo já sobre coisas que você precisa fazer. Mas Jesus está muito gostoso aqui, está muito confortável. E Deus está te falando, morno desse jeito não dá. Se mexe, toma uma atitude, faz alguma coisa. Faça alguma coisa. Hoje é uma manhã para você sair daqui tomando uma atitude radical, de mudança de vida. Inconformismo. Eu não me conformo mais com essa situação. Talvez é na tua vida, no teu CPF mesmo, no teu corpo, o jeito que você está levando a vida. Comendo igual um doido. Talvez é do jeito que você está levando o teu trabalho, talvez é do jeito que você está tratando a sua família, mas uma coisa é certa, alguma coisa precisa mudar. Você precisa tomar uma atitude, você precisa se colocar nesse lugar de inconformismo. Eu não me conformo mais com isso. Eu não me conformo mais com essa situação, mas eu vou buscar no Senhor a mudança, eu vou buscar no Senhor a minha aproximação com Ele. Amém? Amém. O terceiro ponto é o paradoxo das realidades. No versículo 17. Você diz, sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Essa carta Jesus bateu, mas bateu assim com vontade. Jesus está falando, olha, você diz que é rico, você diz que não precisa de mais nada, mas na verdade, você é infeliz, é miserável, pobre, cego e nu. Jesus está fazendo um paradoxo com eles. Jesus está dizendo, olha, vocês dizem que vocês são ricos, mas na verdade vocês são pobres. Para mim vocês são pobres, porque a riqueza humana, para Deus, ela não significa nada. Você pode ver o maior bilionário do mundo, se ele morrer hoje, a fortuna dele vai ficar aqui. Vocês dizem que são ricos, mas na verdade vocês são pobres. Vocês dizem que vocês são felizes, que vocês têm tudo, mas na verdade vocês são infelizes. Lembra que eu falei para você que eles produziam um colírio? Jesus diz assim, olha, vocês na verdade são cegos. E por último,
Eles tinham a indústria que fabricava, a indústria têxtil que fazia tanta coisa. Jesus diz: e por último vocês ainda estão nus. Sabe por quê? Porque a nossa realidade precisa ser a realidade do Senhor. É por isso que talvez você vai ver uma pessoa que não é tão rica, não tem tanto dinheiro, não tem tantas posses, não tem tantos recursos, mas é feliz, plenamente feliz, porque felicidade plena só há em Jesus. Da mesma forma que você vai ver pessoas milionárias, bilionárias, trilionárias, que se tiverem Jesus serão plenamente felizes. Então deixa eu te falar uma coisa, a felicidade que você procura, a paz que você procura, aquilo que você procura, o que nós cantamos aqui, o mais precioso é Jesus. É só Ele que pode te oferecer isso. É só Jesus que pode te dar felicidade plena, vida com abundância. Isso só se encontra em Jesus. Você crê nisso? Jesus está trazendo para eles um paradoxo. Jesus está falando: olha, o que vocês acham que é riqueza, na verdade, para mim não é riqueza. Porque de nada adianta você ter dinheiro, você ter posses, você ter coisas, ter recursos, e no final você não ter Jesus. Tudo isso sem Jesus se transforma em nada. Agora, quando eu tenho Jesus, eu tenho tudo que eu preciso. Quando eu tenho Jesus, eu tenho tudo aquilo que eu necessito, porque a vida só está em Jesus, a felicidade plena só está em Jesus. Talvez eu não tenha tudo o que eu quero, mas eu tenho tudo o que eu preciso. Sabe, nos últimos 2 anos, foram anos bem difíceis para mim, para minha família, em alguns aspectos. Em todo esse tempo, mesmo não tendo tudo que a gente queria, eu vou contar um testemunho para vocês. Em 2023, eu e minha esposa, a gente ganhou um carro, e gente, foi algo maravilhoso. Deus, assim, foi perfeito, maravilhoso, não tenho como explicar em palavras para você. E era o carro que eu orava, o modelo que eu orava, a cor que eu orava, do jeito que nós estávamos orando, Deus fez, aconteceu e foi uma bênção. Só que ano passado nós tivemos o meu filho, o Theo, e o carro só tinha uma coisa que, para mim, pessoa física, eu não ligava tanto, mas com o bebê é muito difícil. O carro não tinha ar-condicionado. E no calor, gente, com criança, com bebê é muito difícil. E naquele tempo eu orava e eu agradecia muito ao Senhor por aquilo, e para mim, eu me contentava demais com aquilo porque Deus me deu. Então assim, é lógico que eu queria um carro um pouco melhor para dar mais conforto para o meu filho, para a minha família, mas não era o que eu queria, mas era o que Deus tinha me dado, e eu era imensamente feliz com aquele carro, porque quando estava chovendo eu tinha um carro para ir, era um carro confortável, tinha direção, era um carro maravilhoso. Então talvez não era 100% que eu queria, mas era o que fazia servir a minha família naquele momento, e principalmente o que Deus tinha me dado. Agora, graças a Deus, no início do ano, Deus nos abençoou, a gente conseguiu pegar um carro com ar-condicionado, glória a Deus. No calorzinho, gente, não tem coisa melhor, né? No calor, é uma bênção. Mas eu quero falar isso para você, para dizer que por um bom tempo não foi 100% daquilo que talvez eu queria ou que eu achava que eu precisava, mas foi aquilo que o Senhor nos deu, e foi um testemunho poderoso que Deus fez, e eu e a minha família, nós fomos plenamente felizes com aquele carro. Quando eu fui dar a chave para fazer a troca, me deu uma dor no coração, que eu falei: poxa, foi o carro que Deus me deu. Eu fui plenamente feliz com o carro, porque o Senhor colocou, foi um presente de Deus. E o que eu quero falar para você é: talvez tenham várias e várias pessoas com BMW, com Porsche, com isso, com aquilo, mas que não tem plenitude, não tem felicidade, porque falta o principal, falta Jesus. Aí talvez está você andando com a tua bicicletinha, com o coração alegre, cheio da presença de Deus, porque é isso que Deus faz na nossa vida. Deus nos dá essa plenitude, a paz que excede todo entendimento. Tudo isso só se encontra em Jesus. E é esse nome, é essa mensagem, é isso que eu quero passar para você hoje, é essa palavra. Jesus é tudo que você precisa. Você crê nisso? O próximo ponto que nós vamos
meditar aqui é sobre o conselho. E o versículo diz assim: dou a você este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, para que você se torne rico. Compre roupas brancas para que você se vista e não se manifeste a vergonha da sua nudez. Além disso, compre colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. Complementando o que nós já acabamos de falar, é Jesus falando para eles: olha, tudo que vocês têm, que vocês acham que é valioso, comprem de mim então. Se vocês acham que é tão valioso assim, é um reforço que Jesus está falando, que Jesus está dizendo, que a prosperidade dos céus ela é uma bênção, mas precisa estar atrelada a um coração ligado ao Senhor. Precisa estar atrelada a um coração conectado com Jesus. Deus pode te enriquecer, lógico que pode, mas esse recurso que Deus coloca na tua mão é uma semente que você vai plantar em vários lugares e vai germinar 10, 100, 1000 vezes mais. Eu creio que tem muitos empresários, muitas pessoas aqui de muito sucesso, e meu irmão, eu oro para que Deus te prospere cada vez mais, Deus te leve a lugares cada vez mais altos, e que cada recurso desse que Deus te der, você possa entender isso e colocar toda essa prosperidade, tudo isso nas mãos do Senhor, e falar: Senhor, a minha vida é tua, como nós cantamos aqui, a minha família, a minha casa, eu declaro tudo isso ao Senhor. Na sequência, o texto diz assim: eu repreendo e discipulo aqueles que amo. Portanto, seja diligente e arrependa-se. Aqui começa a dar uma aliviada, porque realmente a surra estava muito forte. Então ele diz: eu repreendo e disciplino aquele que amo. E aqui é algo que todo pai entende o que eu vou falar. O pai corrige, muitas vezes castiga, mas castiga por amor. Como eu falei para você, eu tenho um filho, um bebê, vai fazer 1 ano e 2 meses agora. E gente, o meu filho, mesmo com 1 ano e 2 meses, ele é um tanto quanto, como é que eu posso falar para você? Trabalhoso. Eu passo um certo trabalho. Ontem eu estava num casamento com ele, gente, foi assim, ó, eu de terno, gravata, e ele pulando no meu colo, fazendo... Mas é uma bênção. E mesmo pequenininho desse jeito, eu preciso corrigir ele muitas vezes. E às vezes essas correções que eu tenho que fazer com ele, eu não sinto prazer tendo que corrigir, mas eu faço a correção porque eu amo ele, e eu quero o melhor para a vida dele. Eu quero que ele se torne uma criança educada, uma criança responsável, uma criança cheia da presença de Deus, e eu sou responsável por isso, eu sou responsável pela criação dele. Então a correção, ela é por amor. Talvez você está lendo esse texto aqui falando: poxa, mas é só lapada, Deus está só dando no meio deles, mas a correção é por amor. Deus faz isso por amor a eles, porque quer que eles se voltem para um caminho direito. Eu, na época do meu pai, né, quando eu era criança, hoje mudou muito as coisas, mas a gente de vez em quando apanhava, levava umas palmadas, sabe o que eu estou falando, né? E eu sei que meu pai não fazia isso porque gostava, vou lá, fazia porque precisava fazer. E talvez eu acho que você vai concordar comigo, que você agradece por cada palmada que você levou, porque fez você chegar até aqui. Sabe assim, eu acho que não tem nada mais humilhante que um tapa na boca. Eu já levei alguns da minha mãe. Quando falava um negócio que não era para falar, tapa na boca, nunca mais falava. Correção. Minha mãe gostava de fazer? Não gostava, mas era necessário. Às vezes Deus vai precisar te corrigir, e essa correção vai doer um pouquinho. Essa correção vai talvez mudar algumas coisas na tua vida, e essas coisas vão machucar um pouquinho, mas é correção. Por amor Deus faz isso, para colocar você no lugar certo, para colocar você na direção correta. Toda repreensão bem sucedida gera arrependimento, e arrependimento genuíno traz cura, liberta e renova. Então talvez hoje é uma manhã de correção de Deus para a sua vida. Correção de algum ponto, de alguma coisa, de algum jeito. Algo que na sua vida precisa ser corrigido, precisa melhorar, precisa mudar. E talvez essa correção, lembra o que nós falamos lá no início da mensagem, vai te trazer um pouco de desconforto. E amém. Por quê?
é Deus mostrando o seu amor por mim mais uma vez. É Deus me corrigindo. É uma correção que, por mais que possa doer um pouco, mas ela é carregada de um amor abundante. Amém? Vamos seguir. O próximo é um convite. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se existe algo que pode trazer restauração, é intimidade. Ontem eu fui num casamento da minha sobrinha, e o pastor que fez a cerimônia, ele falou algo, eu achei muito interessante, eu quero compartilhar com você. Eu achei fantástico. Um casal norte-americano, no seu casamento, na festa de casamento, a festa rolando, de repente uma tia do casal se aproximou e entregou para eles uma caixinha. E quando ela entregou essa caixinha, ela falou: olha, tem um presente aqui para vocês, mas vocês só podem abrir esse presente quando vocês tiverem o primeiro desentendimento do casamento. Quem aqui é casado? Boa parte da igreja, né? Tem desentendimento de vez em quando, sim? Tem? O meu não tem. Minha mulher está sempre certa, a gente sempre concorda. E aí os dois receberam aquela caixinha e, ok, vamos seguir a vida, né? E tiveram vários desentendimentos, mas por orgulho eles não abriram a caixinha. Não foi tão desentendimento assim. Não tem necessidade também, né? Até que chegou um dia que eles abriram a caixinha. E o que tinha dentro da caixinha é curioso. Ontem lá no casamento o pastor perguntou, e teve gente que falou que tinha uma fita adesiva para colocar na boca do marido. Dentro da caixinha tinha um bilhete para cada um dos dois, com algumas coisas escritas e alguns itens. Para o marido tinha um bilhete falando assim, ó: vai na floricultura, compra flores, compra presente para tua esposa, e ela deixou o dinheiro para ele fazer isso. No bilhete da esposa tinha assim, ó: vai se arrumar, faz uma janta ou pede alguma coisa pro teu marido, e para não ter nenhum problema, nenhuma objeção, ela deixou o dinheiro para a janta também. Sabe qual que é a moral disso tudo, qual que é a história disso? O que precisava era de mais intimidade, de mais relacionamento. Muitas das vezes o que nós precisamos na vida com Deus é de mais intimidade, mais relacionamento. Você precisa de mais tempo com Deus, ponto. Você precisa investir mais tempo com o Senhor, é o que está faltando. Tempo na palavra, tempo de oração. Às vezes, falando aí agora para o teu relacionamento, é isso que está faltando. Você pegar um dia da tua semana e sair para a tua esposa. Ah, mas eu não tenho dinheiro para ir no restaurante. Mas vai tomar um sorvete. Vai comprar uma coxinha, alguma coisa, faça. Ou só vai dar um passeio, às vezes é isso que falta. Só dar um passeio, sair daquele ambiente. Investir no seu relacionamento, na sua família. Se você tem filhos, às vezes o que está faltando é dedicar um pouquinho mais do teu tempo com teus filhos. Se existe algo que pode trazer restauração num relacionamento, é a intimidade. Quanto mais íntimo eu sou da minha esposa, melhor eu conheço ela, melhor eu sei das coisas que, por exemplo, deixam ela chateadas. Isso faz com que eu evite muitas discussões também, porque eu conheço através do relacionamento, e esse relacionamento gera intimidade. E isso serve para a nossa vida com Deus. Quanto mais relacionamento você tiver com Deus, mais intimidade mais íntimo você será do Senhor. Quem quer ser íntimo de Jesus aqui? Intimidade com Jesus, meu irmão. É o que nós precisamos, contato direto com Ele. Jesus está falando: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na tua porta hoje. Toque, 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 toque. Jesus quer almoçar com você hoje. Jesus quer almoçar com a sua família hoje. O que você precisa fazer
abrir a porta. Eis que eu estou à porta e bato. Você só precisa abrir a porta. Ele é tão educado, ele está ali batendo. Opa, tudo bem? Posso entrar? Jesus quer ter um almoço com você, com a tua família hoje. Como assim, pastor? Jesus? É Jesus. Hoje, quando você chegar em casa, for almoçar, junta todo mundo, dá as mãos, faz uma oração. Senhor, obrigado por esse alimento, obrigado por esse dia, obrigado pela nossa família, obrigado. Clame essa presença, nós cantamos ainda há pouco ali, declare sobre a sua casa esse nome. Chame Jesus para dentro da tua casa, abre a porta da sua casa para Jesus entrar. Jesus quer ter um relacionamento comigo e com você, mas nós precisamos abrir essa porta. E Jesus está falando, olha, eu estou na porta, estou batendo, eu estou aqui fora. Se você abrir, eu vou entrar. Mas essa atitude nós precisamos tomar. Quem aqui vai abrir a porta para Jesus? Quem aqui quer abrir a porta da sua casa? Meu irmão, se você chamar Jesus para sua casa jamais será igual. Se você chamar Jesus para sua família, a sua família jamais será igual. Se você chamar Jesus para a tua vida jamais será igual. E por último, nós temos a promessa. E a promessa diz: aquele que vencer, eu darei o direito de se assentar ao lado do meu trono. Deixa eu pegar na minha versão aqui. Aquele que vencer, eu darei o direito de se assentar comigo no meu trono. E como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a promessa de Jesus a nós. Aquele que vencer, aquele que ir até o final, aquele que perseverar até o final, eu darei o direito de se assentar comigo no meu trono. Você tem noção do que é isso? Se assentar com Jesus no seu trono. Eu não estou inventando, são palavras de Jesus. Esse é o convite que Jesus faz para você. Você já se sentiu honrado alguma vez? Sei lá, você chegou num lugar, alguém foi lá e deu lugar para você sentar. Ou você estava num lugar, uma pessoa falou, vem, estaciona aqui, coloca aqui na minha vaga. Alguém já te deu honra? Essa honra não se compara, não chega aos pés disso aqui que Jesus está falando. Aquele que vencer, aquele que seguir o que eu falei aqui, aquele que entender o que eu estou dizendo, se assentará comigo no meu trono, como eu também venci e me assentei com meu Pai no seu trono. E para nós caminharmos para o final dessa mensagem, eu queria falar para você, enquanto eu preparava essa mensagem, eu orava e pedia um direcionamento para Deus sobre essa manhã, sobre o dia de hoje, sobre o culto de hoje. E eu creio que hoje é um culto, um momento de virada de chave, de mudança de rota, de você mudar coisas dentro da sua vida, um culto de transformação. Tem vários pontos aqui que nós falamos. Talvez você está vivendo uma vida que está muito morno. Como nós falamos no início, está muito confortável. E hoje é esse momento, essa oportunidade que você tem. Como eu falei aqui, a correção ela é feita por amor. A correção ela é feita porque Jesus nos ama e nos quer mais próximos dele. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus quer ter você mais próximo dele. Antes de começar a palavra, nós cantamos aqui que Ele nos ama, que Ele nos ama. E de fato, Deus nos ama. Eu falei, Ele entregou o Filho dele por nós, que é prova maior de amor por isso. Deus nos ama e ama tanto que quer se relacionar conosco. Deus quer se relacionar com você, Deus quer ter um maior relacionamento. Deus quer talvez dar uma mudança de rota na sua vida, um 360 graus. E isso pode acontecer hoje, nessa manhã. Deus está fazendo vários convites. O Senhor está distribuindo vários convites aqui. E essas mudanças podem acontecer. E eu tenho fé, eu tenho convicção no Senhor que acontecerão hoje. Talvez Deus já está falando contigo há tempos. Talvez Deus já está te dando palavras há tempos. Mas essa é a oportunidade. Há tempo de você mudar. Abandonar velhas práticas.
Abandonar coisas que talvez você sabe que não faz mais sentido com a vida que você precisa levar com Jesus. Abandonar velhos hábitos, às vezes coisas simples, coisas que você pode corrigir, coisas que você pode, em pequenas mudanças, trazer uma nova versão para a sua vida. E para finalizar, tomar uma decisão: abrir a porta. O convite de Jesus é esse: eu estou na porta, eu estou batendo, e quem entrar, eu vou entrar e cearei com ele, com a sua casa, com a sua família. Esse é o convite de Jesus.